Vamos fazer aqui algumas questões que envolvem escalas termométricas para a gente ver como a gente pode aplicar, né, isso nas algumas questões. Vamos lá. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de quanto, né? Muito bem, pessoal. É o seguinte. Então, primeiro vamos olhar quanto foi aqui a variação da temperatura, né? Então a gente sabe que o nosso T inicial foi de 25 graus Celsius, certo? E aí a temperatura final é de 80 graus Celsius. Então a variação da temperatura em Celsius é de quanto? É de 80 menos 25, isso dá quanto? Dá 55 graus Celsius, né? Então a variação da temperatura é de 55 graus Celsius, tá? Vamos olhar aqui quanto é que dá a temperatura aqui em Kelvin, né? Ó, é o seguinte, a variação da temperatura em Kelvin, a gente mostrou na aula passada que é a mesma que a variação da temperatura é, é a mesma que a variação da temperatura em graus Celsius, né? Então a variação da temperatura em Celsius e a variação da temperatura em Kelvin é a mesma. Então, se a variação da temperatura em Celsius foi de 55 graus Celsius, então a variação da temperatura em Kelvin é de também agora 55 kelvins, né? E aí quem não viu, é só procurar na aula passada para ver que a gente mostrou que essa variação ela é igual, né? Então aqui você já pode eliminar os itens, né? Você pode eliminar o item E, o item D, o item C e o item A. Então a gente já consegue ver aqui que o item correto é o item B, né? Mas faltou a gente calcular a variação da temperatura em Fahrenheit, né? Ora, a gente viu que a variação da temperatura em Fahrenheit era 9/5 da variação da temperatura em Celsius, né? Ou seja, vamos lá. A gente sabe que ΔTF é igual a 9/5, só que a variação da temperatura em Celsius foi de 55, certo? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. 9 vezes 55 dá quanto? 9 vezes 55 dá, deixa eu ver, 9 vezes 55, isso dá 495. Tudo isso dividido por 5. Então, 495 dividido por 5, isso dá no quê? Dá 99. Então, dá 99 graus Fahrenheit, tá? Então, o item correto aqui é o item B. Ó, pessoal, na questão dessa, numa prova de vestibular da vida, né? Você não precisa calcular o segundo caso. Você chegou no primeiro caso, já viu que é 55 graus Celsius, graus Kelvin. Como não tem outra opção, com essa já pode pular para a próxima questão, né? Vamos lá. Em um termômetro de líquido, a propriedade termométrica é o comprimento y da coluna de líquido. O esquema a seguir representa a relação entre os valores de y em centímetros e a temperatura T em graus Celsius. Para esse termômetro, a temperatura T na escala Celsius e o valor de y em centímetros satisfazem a função termométrica. Ó, pessoal, é o seguinte. Você não consegue montar uma equação termométrica só apenas com temperaturas, né? Dizer, a temperatura Celsius se relaciona com a Kelvin. Não. Pode fazer isso, mas s- só com temperatura não é o único caso. Você pode relacionar a temperatura com a quantidade sei lá, o líquido que é deslocado no termômetro, por exemplo, né? Desde que você diga que obedece uma relação linear, você pode fazer uma razão em proporção, né? Dizer que uma função é obedecida e tal. Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer o seguinte, olha, o T, a temperatura em Celsius, ela vai ser um A vezes Y mais o B, onde esse Y aqui o que ele diz aqui, né? Eu li a propriedade termodinâmica. Em termos do comprimento. Então, esse Y é o comprimento da coluna do líquido e T é a temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior é a coluna de líquido deslocado, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Então é o seguinte, ó.
vamos olhar aqui para a imagem. Quando t, que está em Celsius, aqui à direita, e aqui na esquerda está o comprimento, né? Quando t é igual a 40, y é igual a 15. Ó. Então, quando t é igual a 40, y é igual a 15. Vai ficar a vezes 15 mais b. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aí, ó, quando t é igual a 100, o y é igual a 75. Então, vai ficar a vezes 75 mais o b. Então, aqui eu tenho esse sistema de equações. O que é que eu vou fazer? Eu vou reorganizar assim, ó, tá? Vou colocar aqui 100. 100 é igual a 75a mais b. Então, eu vou colocar o segundo primeiro. Né? E o de cima aqui eu vou colocar embaixo. Então, vai ficar 40 é igual a 15a mais b. Então, ó, eu vou subtrair a primeira equação com a segunda equação. Tá? Vai ficar 100 menos 40 é igual a 75a menos 15a. E aí, ó, o mais b com menos b, zero, né? Porque eu estou subtraindo uma equação com a outra. Então, não é menos 15a. Vamos lá, pessoal. 100 menos 40, isso aqui é 60. Né? 75 menos 15, isso dá o quê? Dá 60a. Então aqui, ó, já posso afirmar que A é igual a 1. Ok? Muito bem. Se A é igual a 1, vou pegar qualquer uma das duas equações aqui e no lugar de A coloco 1. Então vou pegar a primeira aqui, a segunda aqui. Então eu tenho que 40 é igual a 15 vezes 1 mais B. Então B é 40 menos 15. Vamos lá. 40 menos 15 dá quanto? 40 menos 15 vai dar 25. Então B é igual a 25. Ou seja, a relação matemática entre T e o deslocamento, a temperatura e o deslocamento y, né, do líquido, é o que? T é justamente o que? Vai ser A vezes y, ou seja, A é 1, então vai ficar y mais 25. Né? Então essa é a relação entre a temperatura e o y. E aqui, ó, você já observa que o item correto é o item C, tá? Vamos para mais uma aqui. Um pesquisador, Z, adotou uma escala termométrica em que, para a temperatura de fusão do gelo, ele adotou 20 graus Z. Então, pessoal, é o seguinte, ó, antes de ler o restante, vou fazer o seguinte, eu vou colocar nossas escalas aqui. Então, o ponto de fusão na nova escala Z, ele falou que é 20 graus Z, tá? E para a temperatura de ebulição, sob pressão normal, é 80 graus Z. Então, 80 graus Z. Aí, ó, na escala Celsius, o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, como a gente já conhece, tá? Muito bem. Aí ele quer, no item A, que a gente determine a relação matemática entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Z, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui escrever por T, então T tem que obedecer uma relação matemática, tá? Então T vai ser A vezes Z, mais, vou escrever Z minúsculo, que eu sou isso mesmo, mais B. Pronto. Então, como a gente sabe, dado que tem uma relação aqui linear, eu posso dizer que a temperatura em Celsius obedece essa relação aí matemática, ok? Vamos lá. Quando t é igual a zero, quanto é que é z? Quando t é igual a zero, o z é 20, né? Mais b. Pronto. Quando t é igual a 100, quanto é que é o z? É 80, tá? Vai ficar a vezes 80 mais b. Então, eu vou reorganizar aqui essa equação. Vou dar um zoom aqui, porque senão não vai caber.
Pronto, então eu vou aqui reorganizar o nosso sistema de equação. Então vai ficar 100 é igual a 80A mais B. E no segundo vai ficar 0 é igual a 20A mais o B. Então eu vou subtrair uma equação da outra, tá? Então vai ficar 100 menos 0, então 100 é igual a... aqui faltou 80, é 80A, né? 80A e aqui é 20A, né? Deixa eu reescrever aqui para ficar bonitinho. Tá, ficou muito pequeno. Olha lá. Aqui ficou 100 igual a 80A mais o B. E aqui embaixo ficou 0 igual a 20A mais o B. Então, subtraindo uma equação da outra, vai ficar 100 menos 0, 100. 80A menos 20A fica 60A. Né? Ok? E B menos B, 0, tá? Então, corta esse 0 com esse 0. Então, A é igual a 10 sobre 6. Então, o A é igual a 5 sobre 3, tá? Muito bem. A é igual a 5 sobre 3, então só basta pegar aqui uma das equações e substituir, tá? Vou pegar aqui a primeira, tá? Eu tenho aqui na primeira equação, eu tenho que 0 é igual a 20A mais o B. Então vai ficar 0 é igual a 20A, mas quem é 20A? Quem é o A? A é 5 terços. Vai ficar 20 vezes 5 terços mais o B. Então B é igual a menos 20 vezes 5 dá 100, né? Então que dá 100 sobre 3. Ok, então a relação matemática vai fazer o quê? Vai ser T é igual a 5 terços vezes D é menos 100 terços. Ok? Muito bem. Aí ele quer saber no item B qual é a temperatura correspondente a 65 graus D na escala Celsius, tá? Muito bem. Eu sei que T é igual a 5 terços vezes D menos 100 terços, né? Então vai ficar, no lugar de Z eu vou escrever 65, tá? Então isso vai ficar 5 terços vezes D, que é 65, menos 100 sobre 3. Vamos lá, 5 vezes 65, isso dá 325. Então fica 325 terços menos 100 terços, né? Esse aqui é o item B. Aí fica igual a 225 terços, né? Isso aqui dá quanto? 225 dividido por 3 dá em torno de 75 graus Celsius, tá bom? Então esse é o valor aqui da temperatura em graus Celsius, ok? Então, mais uma questão. Bom, essa aqui, ela também aparentemente parece um pouco difícil, mas ela é bem simples, tá? Vamos lá. O gráfico a seguir representa a correspondência entre uma escala x e a escala Celsius. Os intervalos de 1 grau x e de 1 grau Celsius são representados nos respectivos eixos por segmentos de mesmo comprimento. A expressão que relaciona essas escalas é... Muito bem, pessoal. Para resolver essa questão, a gente precisa relembrar alguns conceitos de função do primeiro grau, né? Essa função aqui ela vai ser uma função que vai obedecer uma relação assim, ó, tx é igual a vezes tc mais o b. E aí, isso aqui é um exemplo claro de função do primeiro grau, né? Esse a é conhecido como coeficiente angular, tá? Esse a, basicamente, ele vai ser o delta tx por delta tc, tá? Se alguém não lembra desse resultado, procura lá em aulas de função de primeiro grau.
Porque esse A ele é conhecido como coeficiente angular, né, da função. E aí, esse A, esse camarada, ele geralmente é o quê? Também equivalente à tangente do ângulo θ que faz aqui entre a reta e a horizontal. Então, nesse caso aqui, né? Certo? Só que a tangente de 45 graus, quanto é? É 1, né? Então, ó, isso aqui dá igual a 1. Ou seja, o valor de A é igual a 1, ok? Pessoal, esse B, ele é conhecido como coeficiente angular lá na matemática, né? Quando você trata de função de primeiro grau. E esse B, ele vai dizer, tecnicamente, onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, né? Então, ó, aqui, o valor onde toca o eixo das ordenadas é justamente 80. Então, o B é 80. Então, pessoal, se alguém não lembra aqui desses conceitos matemáticos, dá uma revisadinha lá em função de primeiro grau, análise de gráfico lá na matemática, que você relembra disso aqui, tá? Então, a nossa função Tx é Tc mais 80, né? Então, não tem nada assim de muito complicado não, tá? Então, o item correto aqui é o item A, ok? Bom, para a gente finalizar, tem mais uma questão aqui, que é o seguinte. Um estudante está analisando a relação entre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit. Sabe-se que essas escalas estão relacionadas por uma função linear. Em determinado valor, a temperatura em graus Celsius é numericamente igual à temperatura em Fahrenheit. A temperatura em que isso ocorre é de quanto? Boa questão de prova, né? Ó, pessoal, essa aqui é o seguinte. Como é a relação matemática entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit? A gente tem aqui a TF é igual a 9 quintos vezes TC mais 32. Essa é a relação matemática entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius. O que a questão está pedindo é qual é a temperatura que nessas escalas a temperatura, o valor numérico é o mesmo. Então, qual é o valor de T? Qual é o valor de T que eu posso colocar aqui, onde a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius? Então, ó, eu quero um valor de T, onde TF é igual a TC. Então, ó, eu vou chamar TF de T, isso aqui vai ser igual a 9 quintos, vezes TC. Só que agora é só T, né? Porque eu tô querendo saber qual é o valor de T para que isso seja igual. Aí, ó, mais 32. Ó, vou passar o 9 quintos do lado esquerdo, vai ficar T menos 9 quintos vezes T, isso aqui é igual a 32. Aí fica 5T menos 9T, dá menos 4 quintos de T. Isso aqui é igual a 32. Vamos passar o 5 multiplicando. Fica menos 4T é igual a 32 vezes 5. 32 vezes 5, passo 5 multiplicando, né? Que é o quê? 160. Ora, então T vai ser menos 160 dividido por 4 dá o quê? 160 por 4 dá menos 40, né? Ou seja, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit, tá? É isso que quer dizer. Então, se você vê ele em algum termômetro, né? Algo medindo em 40 graus Celsius, menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit, a temperatura é a mesma, tá? Eles têm esse mesmo valor. Então, o item correto aqui é o item B, tá bom?